Bom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Normalmente, a palavra de Deus, ela é uma fonte de conhecimento que ela está sempre a jorrar. Basta que a pessoa que se dedica à palavra busque saber o que este versículo, o capítulo, porque assim, todo capítulo ele tem um texto e todo texto ele tem um contexto, né? Que é o texto, irmão? Texto é tudo aquilo que está escrito. Por exemplo, capítulo 11, ele vem aqui do versículo 1 até o versículo 33, certo? Esse é o texto. Agora, você vai ler o que diz esse texto. Você vai estudar e esse texto vai estar dando uma informação. A informação é o contexto, ok? E o que é o pretexto? Pretexto é o que as pessoas às vezes se apoderam de uma coisa, de um texto, para enganar outras pessoas. Isso chama-se pretexto ou subterfúgio, como as pessoas gostam de falar. Pois bem, hoje vamos estudar apenas dois versículos do capítulo 11 do segundo livro do Novo Testamento, que tem por nome Marcos, né? Então vamos lá, Marcos, capítulo 11, versículo 13 e 14. Abra a tua Bíblia aí, vamos meditar aqui um pouquinho, tá bom? Já abriu? Beleza, paz do Senhor Jesus Cristo, né? Amém. Se encontrou e se não, misericórdia. Está escrito assim a palavra do Senhor, amados. Vendo de longe uma figueira, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, da figueira, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Versículo 14. Tomando a palavra, disse: nunca, jamais haja fruto de ti. E os discípulos o ouviram falar isso. Observe, aqui está se falando de uma figueira. Então, o que você tem que investigar? Você tem que investigar o que era a figueira. Então, você busca o que é uma figueira. A figueira é uma árvore que vai dar fruto chamado figos. Ok. Que altura chega essa figueira? Vai de 3 a 7 metros, tem umas que já até 9 já, né, encontraram. Então, você vê, observe o que o texto está dizendo. Vendo de longe uma figueira, significa que ele estava de longe e essa figueira era alta para ele poder ver a figueira, ok? Foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Aí, por que ele foi lá numa figueira sabendo que não era tempo do fruto e foi? Observem, essa figueira, ela é uma espécie de árvore que ela é meio que contrária à natureza. Por exemplo, toda árvore primeiro dá folhas, depois fruto. A figueira não. A figueira é diferente. A figueira dá frutos, depois folhas. O que Jesus deduziu? Se já tem folha, então já deu fruto, pode ter alguma coisa. Só que quando Jesus se dirige a essa figueira, não era tempo de figueira, não era tempo do fruto, e a figueira já estava com folha. Então ele disse: isso aqui está só enganando pessoas. Por isso que ele amaldiçoa. Mas se você não entender o contexto da figueira, não estudar sobre a figueira, você vai achar que Jesus é um cara mau. Talvez você chame até assim o Greenpeace para processar Jesus. Olha, o Greenpeace tem que vir aqui porque esse cara não gosta. Mas nada disso, irmão. A figueira, memorize isso aí. A figueira é uma árvore que cresce de 3 a 7 ou até 9 metros de altura, certo? E a figueira, ela tem essa característica diferente das outras coisas. Primeiro ela dá o fruto, depois as folhas. Como Jesus estava vendo de longe ela cheia de folhas, ele deduziu, deve ter algum fruto. Foi isso que fez Jesus e se dirigir até lá. Agora, trazendo isso aqui para os nossos dias, certo? Tem muita gente que se veste, bota uma gravata dessa aqui, ou uma melhor do que essa que eu estou.
bota uma camisa, bota um paletó, bota uma Bíblia grande na mão, gigantesca, de letras. E ele começa a dizer que é diácono, ele começa a dizer que é presbítero, ele começa a dizer que é pastor, ele começa a dizer que é bispo, ele começa a dizer que é apóstolo. E ele vai, enquanto tiver nome aí para ele inventar, ele vai criando. Tem uns que até dizem que é Jesus. Sério? Bom, só se você pesquisar na internet, você vai ver que em vários países aí tem uns caras que se passam por Jesus, certo? E eu nem estou falando aqui do Brasil, porque aquele Henrique Cristo, ali não pode se contar, ali é uma palhaçada, né, irmão? Olha só, Jesus está dizendo que esse tipo de pessoas é só uma fachada. Então você, quando vai ouvir, vai num culto ao ar livre, né? Ou dentro de uma mesa, dentro de uma congregação, você tem que sair dali alimentado de uma palavra que te dê um alicerce, que te fortaleça, uma palavra que esteja escrita dentro do texto e contexto, certo? Quando você encontra uma pessoa que tem isso para te dar, aí sim, aí essa pessoa você tem que colar com ela, você tem que estar junto, tem que aprender com ela. Vai para uma pessoa que fica falando várias coisas, mas fora fora do texto, fora do contexto. Cuidado, você pode ser enganado facilmente. Sabemos aí que alguns pastores cobram dízimo de mês em mês, né? Mas se você estudar um pouquinho, você vai saber que o dízimo era anual. Sabemos aí que o próprio Jesus, se ele estivesse aqui andando sobre a terra, ele não poderia cobrar dízimo meu ou seu, porque Jesus ele é da tribo de Judá. E a lei levítica daquele tempo só dava direito a quem fosse da tribo de Levi e exercesse ali o sacerdócio. Senão, essa pessoa não poderia cobrar dízimo. Tá bom? Então, há muitas pessoas que se passam por pastores aí nas redes sociais. Graças a Deus não é o meu caso. Eu apenas sou um irmão, um servo, sou igual a você, respiro, tenho minhas necessidades, tá? Trabalho para não estar pedindo nada, não quero que ninguém me ajude financeiramente, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu nunca vou precisar disso. Se você quiser ajudar o canal, como é que eu faço para ajudar o canal, irmão? Então, vai aí na rua aí que você mora, vê se tem alguém desempregado, dá ele um prato de comida. Se você puder pagar a energia dele, pague o papel de água, ajude alguém da sua família, doe roupas para as pessoas que estão necessitadas. Aí você vai estar me ajudando sem eu saber. Abre um canal para você também, começa a estudar as escrituras, começa a falar corretamente para as pessoas sobre Deus. Amém? Firme e forte, meu irmão. Temos um único pastor, o nome dele é Jesus Cristo, foi o que morreu na cruz por você e por mim. E hoje, aproveitando o momento, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, confesse a Ele hoje como o único e suficiente Salvador da sua vida, arrependa-se dos seus pecados e comece uma nova caminhada pelas Escrituras e seja por Ele batizado pelo Espírito Santo, tá bom? Ele diz que todo aquele que crê e for batizado, não por água, mas pelo batismo do Espírito Santo, será salvo.